Vou já a introduzir o nosso próximo interveniente. Vou recorrer aqui a uma cábula para não cometer nenhum erro a introduzir o nosso JCA Alumni Embaixador David Sobral, porque da última vez que fizemos um webinar, eu disse ao David Sobral, apresentei-o como tendo descoberto uma galáxia, e ele muito simpaticamente e muito humildemente disse-me: eu já descobri várias, portanto, não é para todos. O David Sobral é astrofísico português e professor associado na área de astrofísica extragaláctica na Universidade de Lancaster. Ao longo da sua carreira venceu já vários prémios internacionais e assumiu o papel de embaixador do JCA Alumni em 2018, a convite da Fundação da Juventude. Justamente, como há pouco disse, há 14 anos, depois de ter representado Portugal na final do concurso europeu para jovens cientistas em Dublin. Hoje junta-se a nós para nos falar sobre as origens cósmicas. Bem-vindo, David, e muito obrigada por estar connosco nestes 2 dias a acompanhar o nosso programa e a participar dele. Obrigada. Muito obrigado e, antes de mais, dar os parabéns a todos os participantes, todos os professores. Acho que este formato também tem a vantagem de, eu não estando em Portugal, poder ver os projetos, como vi em 2018, e confesso que, sendo um bocadinho biased ou enviesado, vi já os projetos todos da física e eu não faço parte do júri, por isso posso dizer isto, mas há projetos mesmo espetaculares. E dar-te sobretudo os parabéns à Larissa e ao André do Radio Watching, que acho que sobretudo o vosso pitch estava espetacular, se estiverem a ouvir. E todos os outros que, se quiserem discutir os projetos, eu adorava, porque tenho várias perguntas para vocês, mas se também não quiserem, não há qualquer problema. E hoje ia-vos falar um pouco sobre, acho, um tema que talvez nos caracterize até enquanto humanidade, que é a procura das nossas origens cósmicas. E se há milhares de anos olhávamos para o céu e o céu era apenas uma coisa bonita e com toda esta implicação divina de que o mundo tinha sido criado e não fazíamos a mínima ideia como, hoje sabemos muito mais, mesmo que ainda falta mesmo muito para descobrir. E em alguns minutos eu tentar partilhar um bocadinho sobre o que é e como é que é tentar encontrar as nossas origens cósmicas e também mostrar um bocadinho que em ciência, às vezes, melhor do que chegar ao destino é aproveitar a viagem. E acho que todos vocês e também professores que fazem estes projetos, de certeza que se apercebem isso, mesmo que seja só uns anos depois, a perceberem que às vezes a viagem é mais importante ainda do que o destino. E para quem não me conhece, a Carla referiu já, eu fui um jovem cientista, foi na prática há 16 anos e não há 14, ainda mais. Eu participei, na altura ainda não havia esta mostra, nem sequer virtual, era apenas uma cerimónia de entrega de prémios em 2004 e foi nessa altura que fui a Dublin. E como foi mencionado, isso foi uma coisa importantíssima para depois perceber que queria mesmo fazer ciência, astrofísica, e para quando não estou a dar aulas, que agora é a maior parte do tempo, e dar aulas em pandemia, sobretudo fazer vídeos do YouTube e editá-los num quadro que tenho aqui em casa, mas quando não estou a fazer isso, a investigação que eu gosto mesmo muito passa por ser muito diversa. Em astrofísica, o tempo que se passa a olhar por um telescópio, eu diria que é mesmo 0%, porque nós nunca olhamos por um telescópio nos dias de hoje, porque fazê-lo levava à cegueira imediata, os telescópios são demasiado potentes, e estas imagens mostram um bocadinho sobre o que é fazer astrofísica nos tempos modernos, que inclui, às vezes, descobrir galáxias, muitas vezes programar, ir a telescópios, às vezes tirar imagens espetaculares, e também, eu acho que é importantíssimo para qualquer cientista, é partilhar aquilo que descobrimos e também partilhar o que os outros descobrem e tentar enaltecer a ciência enquanto um ato coletivo, algo que devemos estar orgulhosos, independentemente de quem faz. E acho que talvez as perguntas mais importantes, e nós podíamos ficar aqui a falar o dia todo sobre origens cósmicas, e eu vou tentar não
durar mais do que 10 minutos, mas eu acho que há estas duas perguntas muito importantes e muito interessantes. Mesmo que pensem que não gostam de física ou astrofísica, eu acho que todos, enquanto humanos, nos perguntamos de onde vimos e de que somos feitos. E acho que uma das implicações mais fantásticas dos últimos tempos é perceber, ou ter hoje um pouco a resposta, e perceber que foi a luz, as primeiras estrelas, foi daí que nasceram os primeiros ingredientes para a vida. Ou seja, o universo, quando foi criado, aquilo que podemos entender como o mais natural possível, não permitia a vida. Ou seja, os materiais necessários para a vida são, de certa forma, artificiais, foram acrescentados ao universo passados várias centenas de milhões de anos. E neste contexto, o que eu gostava de dizer, e sobretudo se acabar o tempo e passarmos para o Ivo, e sabermos muito mais sobre esta nova realidade das escolas de fazer projetos em pandemia, eu deixava-vos com as duas mensagens principais. E uma delas é que, caso não saibam, nós somos e respiramos estrelas. 90% de tudo aquilo que nos compõe o planeta Terra foram feitos em estrelas. Mas, ainda que tenhamos esta origem luminosa, na prática, as próprias estrelas só existem por causa desta coisa muito escura e que não fazemos a mínima ideia do que é, a qual chamamos matéria escura. E, finalmente, eu acho que a outra mensagem sempre importante, eu diria que isto é quase a mensagem em ciência, sempre, é que a busca por o conhecimento está cada vez mais avançada, mas eu acho que é sempre apenas o começo. Há sempre muito mais para fazer e às vezes até para refazer completamente. E na busca pelas nossas origens, acho que a melhor forma de começar é mesmo o Sol. Convém não olhar diretamente para o Sol pelos efeitos que tem de nos cegar. No Reino Unido é mais fácil porque estamos sempre a olhar através de nuvens e, portanto, não cegamos. Mas o que importa ao olhar para o Sol não é apenas olhar para estas imagens espetaculares, mas é mais dispersar a luz, tornar o Sol numa espécie de arco-íris. E se fizermos isso, vemos imagens deste género. Vemos as cores do arco-íris que estamos habituados, mas mais importante do que isso são todas estas riscazinhas pretas, estas zonas de absorção no espectro do Sol, que na prática é mesmo o nosso ADN celeste, ou quase o ADN que caracteriza qualquer coisa que seja feita no sistema solar. Isto é uma consequência do material que existia e da química que existia quando o Sol se formou. Isto significa que o nosso Sol e os planetas que se formaram à volta do Sol têm uma espécie de uma tabela periódica muito específica. A quantidade dos vários elementos que existem são fixos. E em outras estrelas e outros planetas, a tabela periódica é a mesma, mas a quantidade relativa dos elementos não é. E importa perceber, e eu acho que isto é uma das grandes conquistas da astrofísica, é saber exatamente qual é a percentagem de nós que vem de diferentes fontes cósmicas. Perceber mesmo as nossas origens cósmicas. Perceber que, por exemplo, cerca de 10% de nós tem quase 14 mil milhões de anos. 10% de nós é de uma forma quase filosófica primordial, foi feita quando o universo começou, mas 90% de nós não vem. E cerca de qualquer coisa como 16,5% vem da morte de estrelas muito pequenas, algumas delas forçadas a explodir como supernovas. E isto é uma realidade, por exemplo, para o ferro que existe no nosso sangue, que é capaz de captar o oxigênio, mas este oxigênio e 70% de nós vem de restos de estrelas gigantes. E, portanto, em física nós gostamos muito de aproximações, coisas do tipo vacas esféricas e de aproximações de primeira ordem. E em primeira ordem podemos mesmo dizer que nós somos restos de estrelas gigantes. Mas temos ainda um bocadinho do universo primordial, mas apenas 10%. Isto porquê? Porque se olharmos para trás no tempo, e o universo tem cerca de 13,7 mil milhões de anos,
Se formos para trás cerca de 13,5 mil milhões de anos, nessa altura o universo era ainda incrivelmente simples. Essencialmente, nessa altura, se houvesse uma amostra de jovens cientistas, a única área que podiam concorrer era a física. Isto é uma consequência da realidade. E significa que não existia química, não existia biologia, só porque os materiais necessários para tudo isso ainda não tinham sido inventados. Obviamente não podia haver informática, porque ainda não havia sequer materiais para construir computadores. E o universo era essencialmente feito apenas de hidrogênio, hélio e assim uns pozinhos de lítio. E nós devemos às primeiras estrelas a criação de tudo o resto, essencialmente, a possibilidade de podermos falar, submeter projetos para jovens cientistas e toda a ciência. E estas estrelas, descobri-las é um dos grandes objetivos de uma coisa que ainda não conseguimos fazer, mas que com um telescópio que custa cerca de 10 mil milhões de dólares, que vai ser lançado no próximo ano, esperamos poder fazer. Estas estrelas foram espetaculares porque sacrificaram-se, viveram vidas muito curtas e quando explodiram é que criaram a possibilidade para tudo o resto. Criaram a química, com ela vieram os primeiros elementos necessários à vida, os primeiros átomos de oxigênio e carbono, e caso queiram saber, em princípio, cerca de 5% dos átomos que circulam no nosso corpo foram feitos nas primeiras estrelas. Significa que a maior parte dos átomos foram feitos subsequentemente, mas sem este primeiro, sem as pioneiras, seria absolutamente impossível. E eu acho que isto é uma mensagem muito, muito importante, perceber como é que, através de trabalho teórico e observacional, nós podemos saber hoje, mesmo sem ir às estrelas, sem sair da nossa galáxia, que somos todos e respiramos poeira de estrelas, mas também perceber que a sociedade do universo é um bocadinho diferente da nossa e que nem todas as estrelas contribuem para o universo de forma igual. E o que acabámos por perceber é que no universo todo o oxigênio, 100% do oxigênio é fabricado e libertado, partilhado com o universo por estas estrelas gigantes. Ou seja, as estrelas mais ricas e mais gigantes são aquelas que pagam quase todos os impostos, e as estrelas como o nosso Sol, pequenas e pobres, toda a riqueza que produzem, o universo deixa-as ficar com ela. Não tem que pagar imposto nenhum. E acho que isto é uma coisa bastante interessante de pensar numa perspectiva humana de como é que a economia do universo funciona e o quão diferente é daquela que nós vemos no nosso dia-a-dia. E eu acho que sem me alongar muito mais e para não contribuir para o programa se tornar ainda mais longo, eu gostava de vos deixar com esta imagem que diz muito sobre o que já descobrimos no universo. Eu tinha-vos dito, o universo tem cerca de 14 mil milhões de anos, ou mais concretamente 13,7 ou 13,8 mil milhões de anos. Isto foi a altura em que o espaço-tempo começou, em que se deu aquilo que nós chamamos o Big Bang. Durante cerca de 300 a 500 milhões de anos, durante todas essas mostras, ano após ano, o vencedor da mostra nacional era sempre física, porque só se podia concorrer com física, mas 500 milhões de anos depois foram criadas todas as áreas e desde aí a mostra passou a ser muito mais rica e diversa. E acho que importa também salientar é que em tudo isto o nosso conhecimento progrediu de uma forma brutal nos últimos 100 anos. Por exemplo, há 100 anos nós achávamos que a nossa galáxia era a única que existia no universo e hoje sabemos que existem cerca de 2 trilhões. E isto significa que também que é difícil ir para o desemprego absoluto na minha área, porque há sempre galáxias para descobrir, mas por outro lado significa também que a quantidade daquilo que desconhecemos é muito, muito, muito superior àquela que sabemos. E se tivesse mais tempo, falava-vos ainda mais sobre matéria escura, mas quem sabe se daqui a uns anos não vai ser um de vocês, e eu vi que há até um trabalho sobre matéria escura e evidências de matéria escura, a nossa Via Láctea e outras, não será um de vocês a descobrir o que é
a matéria escura e a iluminar ainda mais esta nossa busca pelas nossas origens cósmicas. E não sei se vai haver perguntas, não sei se o Ivo está já no nosso estúdio virtual também. Mas para não atrasar o programa, eu podia ficar por aqui. Muito bem, David. Olá, obrigado pela tua apresentação. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Este ano, infelizmente, não podemos estar juntos como ao costume. Estamos assim mais à distância via Zoom, mas mando-te aqui também desde já um abraço e obrigado pela tua apresentação. Nada, obrigado. Espero que esteja tudo bem por aí também, nesse mundo virtual, sem Covid. A coisa espetacular de fazer mundos virtuais é que podemos eliminá-lo completamente. Exatamente, exatamente. Mais uma vez, obrigado. Muito bem.